Muito boa noite, pessoal. Então hoje a gente continua as nossas palestras, como a Alcione bem deixou explicado semana passada, agora de uma forma virtual por conta das exigências de distanciamento social pedida pelas autoridades. E hoje a gente aborda o segundo capítulo do livro Boa Nova, cujo título é Jesus e o Precursor. Também, como bem disse Alcione e Angélica na palestra introdutória a respeito do livro, ele, de uma forma um pouco diferente do que o Evangelho segundo o Espiritismo abordava, ele conta algumas histórias e eu espero que hoje eu tenha a capacidade de tirar dessas histórias a profundidade do conhecimento que nos foi transmitido. Dessa forma, o título Jesus e o Precursor, ele está se referindo a João Batista. Para algumas tradições, São João Batista, que foi contemporâneo de Jesus, com uma diferença de idade muito pequena. Há alguns desencontros quanto a essa certeza de tempo, de diferença entre os dois. Alguns dizem que é cerca de 6 meses, mas isso para a nossa discussão aqui passa a ser irrelevante. Um assunto que é muito importante, e depois eu vou sugerir a vocês, que assim que tiverem a oportunidade, que leiam essa passagem, que leiam essa história. Provavelmente vocês terão um entendimento muito diferente do que eu tive, e que isso vai poder enriquecer as nossas conversas, os nossos debates, tá bem? Então, a princípio, quando eu li essa história a primeira vez, ela me lembrou muito um ensinamento da tradição tibetana, na realidade de toda porção oriente do nosso planeta, com relação a nós. E eles chamam esse tema, essa temática cuja história me trouxe a lembrança, de heresia da separatividade. Algumas tradições, e eu confesso que quando eu li a primeira vez, ao invés de usar o termo heresia, no livro estava escrito ilusão. Então há algumas passagens em que eles se referem como ilusão da separatividade. E eu quero explicar esse termo antes da gente se aprofundar na história, porque quando eu entrar na história, eu vou entrar justamente na primeira frase de Jesus, ele conversando com a sua mãe, Maria de Nazaré. E eu espero que, se eu tiver o sucesso de explicar esse conceito, que é bastante metafísico, é algo muito abstrato, se eu tiver êxito em passar isso para vocês, eu tenho certeza que vocês compreenderão o que Jesus quis dizer, e a gente vai ter uma sintonia nessa ideia do pensamento. Então, os orientais, eles dizem que essa heresia da separatividade é quando eu acredito que eu sou uma pessoa e eu enxergo vocês como uma outra pessoa, e que o pior é que nós não temos nada a ver um com o outro. Isso é um grande problema. Porque, segundo essas tradições, nós somos apenas episódios. E aí eu quero fazer uma analogia. O Espiritismo ele tem, de certa forma, uma visão muito similar, porque eles dizem que o que nós vivemos aqui nessa Terra, por exemplo, a pessoa que está falando com vocês agora, o Danilo, ele é apenas um personagem de um espírito que teve outros tantos personagens. Dessa forma, eu sou apenas um episódio. O Danilo é passageiro, ele vai ter um tempo de vida na Terra. Quando esse tempo se for, ele vai deixar de existir. Só que algo muito maior que essa minha personalidade, ela continua existindo e continuará existindo. Que é a ideia da unicidade, do divino, do grande ser que nós somos partes e compomos esse grande ser.
E esses episódios, né, essas personalidades, elas são encontros nesse grande palco que as pessoas chamam de tempo e espaço. Há uma citação muito famosa e que eu particularmente gosto bastante de Carl Sagan, que foi um grande cientista, né? E ele dizia assim, que diante da vastidão do tempo e da imensidão do universo, é um grande prazer para mim dividir uma época e um planeta com você. À moda dos cientistas, eu acredito que ele tenha chegado a esse mesmo entendimento que o budismo fala, né, do eu maior, que as outras tradições trazem de uma forma distinta, né, falando sobre Deus, falando que nós somos a imagem e semelhança de Deus, ou seja, nós somos partes de Deus também, que não há nada fora do todo, né? Há alguma outra tradição muito antiga também que faz referência nesse sentido. Mas o fato é que essas religiões, elas convertem sempre para o mesmo ponto, de que há um ser que é muito maior do que todos nós e que nós, de certa forma, compomos esse grande ser. E nessa história de hoje, nessa narrativa, nesse encontro que se dá entre Jesus e João Batista, ele trata muito sobre esse tema, sobre essa temática, tá? Essa tradição oriental, ela diz que essa ilusão, essa heresia da separatividade, ela acarreta problemas a posteriori, porque eles dizem que é a grande base de todos os males que existem na humanidade. A ignorância, a maldade, a arrogância, a tirania, o orgulho, o egoísmo, são todos frutos dessa crença de que há eu e vocês e que nós não temos nada a ver um com os outros, tá? Nesse momento que a gente está vivendo, que nos obriga a tomar esse tipo de atitude, como organizar as palestras sem a presença de público, evitar o contato social ao máximo, né? Deixar restrito aquilo que é extremamente necessário, isso coloca à tona todo esse nosso sentimento, né? Ou essa nossa crença na ilusão da separatividade. Não foi raro as cenas que nós vimos ou até mesmo presenciamos de ir no mercado e ter prateleiras vazias. E as pessoas que fizeram isso acreditavam de que elas precisavam daquilo mais do que os outros. Elas não, talvez deixavam de ter a noção de pegar aquilo que era realmente necessário para elas e pensar em quem fosse no mercado depois, logo ali 5 minutos, não encontraria talvez o alimento que fosse ainda mais necessário, né? Que às vezes a pessoa estava num momento de muito maior privação do que essa anterior, né? Essa nossa falta de empatia, de se colocar no lugar do outro. Eu lembro de uma história que a Alcione contou aqui sobre o Chico, né, dos tomates que ele ia comprar, e ele pegava tomates ruins também, porque ele acreditava que aqueles que fossem depois dele também precisariam de tomates bons, né? Então ele tentava fazer esse equilíbrio. E esse é o nosso ideal, né? Infelizmente a gente teve a chance de praticar e acredito que tenhamos deixado a desejar nesse quesito, né? Infelizmente. E também nessa questão do desrespeito a essas normas do distanciamento social, né? As pessoas pensam, eu sou jovem, eu tenho uma saúde boa, então eu não me importo em sair, em ter contato com o vírus, sem que nesse momento se leve em conta a fragilidade das pessoas que estão próximas a gente, né? Então eles falam que essa heresia da separatividade, ela vai muito além disso tudo, né? E que ela é um absurdo. E para isso a gente usa um outro exemplo, que é como se a nossa mão do nosso próprio corpo brigasse com o nosso pé e quisesse o mal do nosso pé. Imagine vocês que situação complicada se daria. No momento que talvez a mão acredite que ela é mais importante que o pé, ou enfim, independente dos motivos,
vocês concordam que haveria um prejuízo para o corpo de modo geral, sem que ambas essas partes em conflito percebessem que elas compõem o mesmo todo, compõem o mesmo corpo. E que quando você prejudica um ser, você automaticamente está se prejudicando também. E mais que isso, você prejudica todas as gerações futuras. E aí vem a história também do karma, né? Nesse modo de visão oriental, claro, de que a ação que eu tomo, que eu faço, ela vai acarretar consequências pela eternidade, né? Desdobramentos. Bem, então para a gente ligar toda essa questão da heresia da separatividade à mensagem que Jesus traz hoje nesse livro para nós, é preciso então contextualizar a história que vocês vão encontrar no livro Boa Nova. E ela se dá com uma visita de Isabel, a mãe de João Batista, a Maria de Nazaré. Pouco tempo depois de um episódio que há a narrativa na Bíblia Sagrada, que José e Maria vão ao templo, levam Jesus, ainda um jovem, um garoto, e ele se perde, e no meio da multidão eles acabam encontrando Jesus, cercado dos doutores da lei, e ele pregando, né? Dando explicações, ensinando, lecionando. E dá que nesse encontro de Isabel com Maria, ela está justamente, na realidade ambas, né? Estão demonstrando a preocupação que elas têm com os filhos, justamente por esse temperamento bem diferente da época, né? Onde já se viu uma criança ensinar alguma coisa aos doutores da lei. Então Maria estava falando para Isabel a preocupação que ela tinha com Jesus quanto a isso. E que José havia recebido de um colega, de um amigo, um aviso dizendo: olha, esse menino veio para a perdição de muitos poderosos. E isso preocupou Maria, lógico, e preocuparia qualquer um, no sentido de que àquela época mexer com poderosos poderia ter um desfecho muito radical, né? Então Isabel também falava a mesma coisa para Maria: olha, de repente eu me perco de João Batista e quando eu vou perceber o menino está andando no campo e pela afeição dele mergulhado em pensamentos que talvez um grande ancião não se disporia a meditar a respeito, né? E nisso eles têm muito em comum, né? Tanto o João Batista, no caso aqui chamado no título do livro Precursor, ele já vem com umas ideias muito novas, né? Preparando o caminho para Jesus iniciar o seu trabalho. E que a história conta que Maria, sabedora então desse alerta que esse amigo deu a José, ela começa a perguntar: olha, eu estou preocupado, o que a gente faz, né, com Jesus, porque eu temo pela vida, pela infância, dele não poder, das pessoas quererem mal a ele, fizerem mal a ele, né, enquanto jovem ainda. E Maria relata para Isabel que ela teve essa conversa com José e que no outro dia, sem ter comentado nada com Jesus, ele chega para ela e pergunta o seguinte: mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? E aí é nesse momento que eu quero que vocês entendam, ou pelo menos tenham feito o link logo com a questão da heresia da separatividade. Jesus, nesse momento, dá uma grande lição a Maria, mostrando: olha, eu estou alinhado com os propósitos de Deus, eu estou preocupado com essas questões, mas questões que são muito maiores do que esse medo, né, de ser prejudicado pelos outros, porque aquilo que movimenta é muito maior que eu mesmo.
aquilo que me faz agir. Né? E nesse sentido, quando ele diz comunhão, né, comunhão, uma das interpretações possíveis é justamente essa harmonia, essa sintonia direta. Quando ele olha, eu estou em sintonia direta com Deus, com o nosso Criador. Você quer que eu faça o que além disso? Né? Os budistas chamariam de Dharma, né? Olha, eu estou seguindo o Dharma, né? Não tem por que me preocupar. Você quer que eu faça o que diferente disso, se esse é o nosso real propósito? Né? É caminhar de volta ao uno, ao todo, ao divino, à unicidade. Né? Até porque a própria palavra religião vem justamente disso, de religare, de se reconectar com Deus, com o Criador. Né? E Maria, óbvio, não se dá por convencida e tenta argumentar com Jesus, né? E fala, olha, que você precisa se preparar de uma forma de uma forma melhor para a vida, para aquilo que você vai enfrentar. Talvez nessa hora Maria tentando dizer a Jesus, olha, talvez seja bom você ficar próximo aos doutores da lei para você aprender, para você saber caminhar por entre esse pessoal. Né? E Jesus responde para ela, e aí eu vou ler na íntegra o que está escrito no livro, a resposta de Jesus é a seguinte: Mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Olha que interessante. Então ele está dizendo justamente isso. Útil, aquilo que vai servir aos outros, e generosa é aquilo que, servindo aos outros, eu abro mão dos meus interesses. Né? Mas ele diz, entretanto, eu já estou com Deus. Então, trocando em miúdos, talvez ele tenha dito para Maria justamente o seguinte: o que eu vou aprender no templo se o que eles estão ensinando lá é um caminho para estar próximo a Deus, mas eu já estou próximo a Ele. Então há outras coisas em que eu preciso focar a minha energia no momento. E ele complementa dizendo, meu Pai, se relacionando a Deus, porém, deseja de nós toda a exemplificação que seja boa, e eu escolherei desse modo a escola melhor. E isso ele não conta para ela qual a escola melhor, né? Vem logo em seguida o desdobramento da história. Mas então ele diz de uma forma ainda mais clara, olha, fazer, ação, ela é muito mais valiosa do que as palavras, e isso a gente já viu aqui em outras palestras. Né? Então, de modo algum adiantaria eu me deslocar até aqui, preparar isso, falar com vocês e sair daqui fazendo a mesma coisa de sempre. É necessário que, além do falar, né, que os pensamentos eles mudem a minha forma de agir. Que depois daqui eu tenho uma cabeça um pouco diferente. Eu tenho um olhar mais abrangente a respeito da vida dos outros. Que talvez eu vá me preocupar sim em ficar... me preocupar com relação à minha vida, só que eu tenho que entender que não sou só eu. E que alguns dos meus interesses, eles devem ser suprimidos em função do bem do maior número de pessoas. E Jesus, quando fala isso para Maria de Nazaré, né? Olha, a exemplificação, meu Pai deseja de nós toda a exemplificação que seja boa e eu escolherei desse modo a escola melhor. Porque no episódio em que eles estiveram no templo, disse que os doutores ficaram encantados com o menino, né? E que prometeram algumas coisas para ele, fizeram promessas a respeito dele. E nessa hora, talvez Maria tenha ficado aflita, né? Poxa, o que esse menino vai escolher? Né? E ele, com toda a sabedoria, ele depois, mais tarde, nesse mesmo dia, ele chega para José e humildemente pede para que José aceite ele como um aprendiz na sua oficina de carpintaria. E aí o que Jesus está mostrando, além das palavras? Mostrando com um exemplo agindo, né? Dizendo que o exercício, quando se coloca em prática, ele é muito mais valoroso do que só palavras, do que só falar.
a gente sabe de outros exemplos de Jesus quando mais velho, né? E que para demonstrar que ele era realmente um mestre, ele lavou os pés dos discípulos. Ele mostrou toda a sua humildade. E essa história nos traz um episódio já demonstrando a humildade característica de Jesus enquanto jovem, enquanto criança. É interessante a gente relacionar essa história de Jesus, porque quando os doutores da lei fazem promessas a ele, essas promessas estão muito ligadas à satisfação individual, dizendo a Jesus: olha, se você fica, você vai aprender, você vai se destacar, você vai ser um grande doutor da lei, as pessoas vão te conhecer, você... Enfim, coisas que seduziriam a nós, porque curiosamente é tudo que a gente almeja, né? E aí está outra daquelas armadilhas da ilusão da separatividade. A gente quer sempre o destaque para nós mesmos, a gente quer o glamour, a gente quer a fama, a gente quer ganhar muito dinheiro, deixando os outros para trás. Que o ideal é que as pessoas, quanto mais pessoas estiverem partilhando daquela riqueza que nós também temos, mais felizes nós seremos, enquanto comunidade, né? E aquilo talvez que os doutores da lei ofereceram a Jesus não ia seduzir ele de forma alguma, porque ele já tinha tudo aquilo, né? Ele já sabia que aquilo que eles ofereciam também, de certa forma, era passageiro, era desse mundo, né? E que ele buscava e almejava coisas muito maiores e superiores àquilo mesmo, tá? Então, de certa forma, Jesus, ele também dá o exemplo de que a prática dessas virtudes deve prevalecer a qualquer custo. E que as virtudes, elas devem prevalecer justamente e também aos nossos interesses. E o livro, ele traz o exemplo de João Batista, já na maturidade, e quando ele foi decapitado, né, degolado, ele traz essa história de comparação com as personagens que estavam envolvidas nesse episódio fatal para João Batista. E ele relata que Salomé, né, a neta do rei Herodes, que foi Salomé que pediu, né? Eu quero a cabeça de João Batista. Ela representaria, nesse nosso contexto, a futilidade do mundo. Então, a efemeridade das coisas, que são passageiras, os nossos desejos, as nossas paixões, e que a gente não deve ceder de forma tão fácil a elas, principalmente quando a felicidade do outro, ou quando no episódio em questão está envolvida elementos que vão prejudicar a vida do outro, né? A vida da comunidade onde a gente está. Então Salomé representaria essa futilidade do mundo, né? As coisas do mundo, os desejos que fazem parte dessa nossa realidade. Herodes, né? O rei Herodes e a sua esposa simbolizariam o convencionalismo político e o interesse particular. E aí, fazendo uma outra ressalva importante, quando os interesses particulares estão aliados ao poder político, o mal que isso pode acarretar, né, para todos, né? A questão aqui está ligada a João Batista, mas poderia ser uma questão que envolvesse muito mais pessoas. Platão, quando dá o exemplo da caverna, né, muito difundido hoje, todo mundo conhece, ele fala que há um tipo de pessoa muito especial que ele consegue se desvencilhar das correntes da caverna e sair da caverna. E que ele vê a realidade realmente, né, a verdadeira realidade. E que essa transição da caverna para o exterior não é fácil, ele sofre.
que essa volta à caverna também acarreta desconforto, mas é para o bem daqueles que ainda continuaram presos. E que ele diz que esse homem que sai da caverna e volta pelos outros, esse é o verdadeiro político. É aquela pessoa que está consciente e ligada e fundamentada em virtudes superiores e quer implementar isso no mundo que nós vivemos aqui. E que ela não se deixa abalar por os interesses particulares, como foi o caso de Herodes e a sua esposa, né? Que se deixou levar por um interesse particular da neta. Enquanto o ideal da postura seria, obviamente, orientar que ninguém deseja a cabeça do outro, né? Não dessa forma, de extirpar com a vida da outra pessoa, né? E João Batista, em todo esse enredo, ele simboliza a verdade. E é essa verdade que, independente das condições, se manifesta. É a verdade na sua tarefa de aperfeiçoamento. E como diz o autor no livro, ele diz que ela dilacera e magoa e deixa-se levar aos sacrifícios extremos, como o próprio João Batista, né? Ele se deixou levar por naquela situação, entendendo que ele estava do lado certo, né? E finalizando toda essa questão do nossa palestra, da nossa história hoje, eu vou ler algo que eu tirei do livro, que é uma das partes finais. O autor diz o seguinte: como a dor que precede as poderosas manifestações da luz no íntimo dos corações, ela recebe o bloco de mármore bruto e lhe trabalha as asperezas para que a obra do amor surja em sua pureza divina. Ele se refere a essa verdade de João Batista, que foi o precursor e que Jesus firmou isso no nosso mundo, no nosso planeta. Desenvolver dói, né? O crescer dói. Ele incomoda. E é só a gente buscar esses exemplos na natureza, o ser humano, enquanto somos crianças, né? Os dentes de leite têm que cair para os dentes permanentes nascerem, isso dói, isso incomoda, o crescer incomoda, né? Só que esse incômodo e essa dor são para o nosso aprendizado, né? Assim como o próprio autor usa o exemplo do bloco de mármore, que para que desse bloco surja uma escultura que busque expressar a perfeição nesse nosso plano, que busque, como Platão diz, né, trazer do mundo ideal alguma coisa para esse nosso mundo concreto. Esse bloco de mármore resiste às pancadas, né, à lapidação. E que o resultado final disso, né, é toda essa admiração que a arte é capaz de causar em nós. Nesse sentido, eu espero que vocês tenham entendido, ou melhor dizendo, né, eu espero que eu tenha sido capaz de passar isso para vocês e que fique como material para reflexão. Até que ponto a gente ainda está iludido por essa ideia da separatividade, em achar que eu sou uma pessoa diferente de vocês e vice-versa. E que quando a gente entender que todos somos um, quando nós realmente formos capazes de viver o mundo como humanidade, certamente a gente vai estar mais próximo da perfeição, a gente vai estar mais próximo de uma realidade que seja mais feliz. E que nunca, como eu disse aqui, nunca a dor vai estar ausente nesse nosso planeta. Ela faz parte do processo de amadurecimento, do processo de crescimento e perfeição. Mas que a gente vai saber suportar ela. E fundamentalmente a gente vai ser capaz de ajudar, né, e perceber um semelhante que está passando por um processo desse que talvez precise da nossa ajuda. Era isso que eu havia preparado. Desejo a vocês uma excelente noite, um excelente fim de semana. Espero que a gente possa se reunir em breve,
né? E para isso a gente tem que seguir as recomendações como estão sendo pedidas. Muito obrigado, uma excelente noite a todos. Até a próxima.